E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas reflexões bíblicas, né? Diárias, ou quase diárias, mas a partir de hoje eu vou iniciar uma série de vídeos sobre o Sermão do Monte. Ainda não decidi se eu vou falar de todo o Sermão do Monte, que eu acho que seria assunto para o ano inteiro, mas pelo menos das minhas aventuranças. É uma parte do Sermão do Monte que muito me atrai, que me faz refletir muito sobre aspectos gerais da minha vida e do meu modo de viver. E hoje não seria diferente, eu não poderia deixar de abarcar esse tema com vocês. A ideia não é falar tipo, de forma cavalada, né? Ou seja, vários versículos no mesmo vídeo, mas eu vou falar hoje, né? Pelo menos nos próximos 11 vídeos, né, um versículo só. Então, o de hoje é o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, mas eu vou começar a partir do capítulo 1, só para dar o contexto do texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vejam, o Sermão do Monte, né, acredito que todos nós saibamos dessa informação, é um sermão que Jesus pregou, onde ele elenca todas as características de um discípulo fiel. Se nós dizemos que aceitamos a Cristo, se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, além de toda a Bíblia, mas especificamente o Sermão do Monte, é a nossa régua. É ali onde nós podemos encontrar quais aspectos da nossa vida nós temos falhado, quais pecados nós ainda não abandonamos, quais circunstâncias nós nos encontramos e os meios necessários dados pelo próprio Cristo para que possamos alcançar a santidade, mas também a conformidade com a sua imagem e semelhança. Claro, tudo isso através do auxílio do Espírito Santo, de muita oração e, com toda certeza, de muita autonegação. E Jesus começa o seu sermão com as bem-aventuranças, e ele vai começar essa bem-aventurança com a mais essencial de todas. Ela é essencial não apenas porque ela é a mais importante. Aqui nós não temos uma escala de importância. Ela é a mais essencial porque ela é a primeira. Todas as bem-aventuranças, se você olhar cuidadosamente o texto, você vai perceber que elas são uma escada. Elas vão progredindo. Cada versículo que passa, Jesus vai dando um aspecto mais amplo da bem-aventurança anterior, mais profundo e que exige cada vez mais de nós. Ele começa com a humildade de espírito, ou com a pobreza de espírito. Eu acho muito interessante algo que o Martin Lloyd Jones diz, que as bem-aventuranças elas não dizem respeito a um aspecto emocional, elas não dizem respeito a um aspecto psicológico ou a uma característica do caráter de determinado indivíduo. Ou seja, você vai perceber, por exemplo, que tem nas bem-aventuranças os que choram ou os mansos. Então ele não está dizendo que aquela pessoa que é chorona, que chora por tudo, ela é bem-aventurada porque chora. Ele não está dizendo que aquela pessoa que é pacífica, como tem os pacificadores aqui, ela está contida, né, dentro daquilo que Jesus fala sobre os pacificadores. Tudo que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, não apenas nas bem-aventuranças, mas posteriormente, são coisas que nós, como seres humanos, temos extrema dificuldade de alcançar. E não poderia ser de forma diferente, porque se tivéssemos facilidade de alcançar, ou se fosse algo inato à nossa própria natureza, a depender do nosso temperamento, a depender das circunstâncias de vida na qual nós crescemos, seria muito simples ser cristão. E ser cristão é ser tudo aquilo que Cristo é. Não lembro agora, Karl Barth, um pregador do século passado, disse que o cristão é aquilo em nós que não somos nós, mas Cristo em nós. Em outras palavras, né, traduzindo esse trava-línguas gigantesco, ele está dizendo que tudo aquilo que existe de cristão em um cristão não é o indivíduo em si, mas é Cristo naquele indivíduo. Isso reforça a ideia de que nós, por nós mesmos, nós não poderíamos ir a Cristo. E nós não temos como, sem o auxílio do Espírito Santo, sem adoração ao Pai e sem a crença no sacrifício do Filho, nos tornar cristãos de verdade.
e muito menos sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo, né, aperfeiçoados até a estatura de varão perfeito, né, como diz a palavra. Então, Jesus estabelece aqui uma régua impossível de ser atingida em qualquer grau, em qualquer gênero, em qualquer natureza, por qualquer ser humano. Mas essa impossibilidade, ela é ultrapassada através da crença no sacrifício de Jesus Cristo, no auxílio do Espírito Santo, né, e na glória do Pai. Uma vez que aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo e vivemos uma vida em santidade junto ao Pai, nós temos agora acesso à possibilidade de nos adequarmos à estrutura de cristão que Jesus estabelece dentro do Sermão do Monte. E a primeira delas, que é a pobreza de espírito. Ser pobre de espírito para Jesus é o reconhecimento de que nada somos. O primeiro passo para que você possa se adequar como um cristão, como um discípulo de Jesus, é reconhecer que você nada é, que você nada tem, que você nada possui e que você nada almeja, senão Cristo e este ressurreto. A pobreza de espírito diz respeito a uma condição da espiritualidade do homem que reconhece, através da revelação do Espírito Santo, de que ele precisa de um Salvador. Ela não diz respeito apenas àquele incentivo inicial para que um indivíduo aceite a Cristo. Ela diz respeito a uma condição que é eterna, de que nós cristãos reconheçamos que não somos ninguém sem Jesus, que nós necessitamos de um Salvador, e que isso seja vivido diariamente em nossas vidas. E, Breno, mas se eu aceitei a Jesus, então quer dizer que eu sou pobre de espírito e eu não preciso mais me preocupar com isso? Talvez sim, mas a probabilidade maior é de que não seja assim. A pobreza de espírito, apesar de ser o primeiro degrau dessa escada das bem-aventuranças, ela é uma das circunstâncias mais difíceis de alcançarmos, porque ela está ligada a todos os aspectos da nossa vida. Não que as outras não estejam, as outras bem-aventuranças, mas essa em específico requer uma consciência de miséria que nenhuma outra bem-aventurança vai exigir. Você tem que ter absolutamente toda a consciência de que você é um ser humano desprezível, miserável, carente do amor de Deus, e que pela graça esse Deus, do qual você é carente, lhe concedeu não apenas a salvação, mas o prazer de desfrutar dele por toda a eternidade. Isso vai ser visto na forma como você se relaciona com seu pai, na forma como você se relaciona com seu irmão, como você se relaciona com seu marido, com sua esposa, namorado, com seu chefe, com um subordinado, com o cobrador do ônibus, com o motorista, com uma pessoa na rua, com um mendigo, com um advogado, com um juiz, não importa. Não importa o ser humano, não importa o grau de afinidade que você tenha com ele, não importa inclusive se ele for seu inimigo. Toda vez que você se relaciona com alguém, você precisa se relacionar tendo pobreza de espírito como cerne daquilo. Breno, mas por quê? Para você entender que você não tem direitos. Aquele que é pobre de espírito tem consciência de que nada possui. Nós, uma vez que aceitamos a Jesus, temos consciência de que nós não temos direitos. Nós não podemos requisitar grandes coisas, nós não podemos almejar aquilo que todas as pessoas almejam. A vida cristã é uma vida de sacrifícios, é uma vida de abnegação, é uma vida onde eu decido, por vontade própria, uma vez convencido pelo Espírito Santo, a negar a mim mesmo, carregar a minha cruz e seguir a Cristo. As outras bem-aventuranças vão colocando isso de forma um pouco mais palpável, vão nos dar a oportunidade de perceber como isso é tão amplo. Mas a pobreza de espírito, ela é o primeiro passo. Ela é a bem-aventurança mais essencial, é o primeiro degrau e é importantíssimo para que nós entendamos o que Cristo exige de nós. E ele já começa avassalador, ele exige tudo. Ele exige, inclusive, que eu não queira nada. Ele exige de mim que eu não requisite nada, que eu não seja alguém que vá à briga por qualquer direito, por qualquer coisa. É claro, não estou dizendo com isso que você não pode processar ninguém, que você não pode requerer na justiça algo que lhe é devido, nem nada do tipo. O que eu estou falando vai para além dessas circunstâncias, vai para além disso. O que eu estou falando aqui sobre a pobreza de espírito é algo, por exemplo, que pode ser muito bem percebido no sofrimento. Muitos de nós cristãos, quando sofremos, a gente se pergunta assim, Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que meu pai está com câncer?
Por que que meu filho morreu? E a pergunta, na verdade, deveria ser: por que não eu? Entende? Quem sou eu dentro do universo criado de Deus? Quem sou eu aos olhos do Senhor para que nenhum sofrimento me sobrevenha? Ou, ainda, para que alguns sofrimentos me sobrevenham, mas outros não? Quem sou eu para requerer de Deus, para chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu não acredito que você me fez passar por isso? E Deus olha para mim e diz assim: oi? Como assim? Por que eu não deveria te fazer passar por isso? Por que você é o alecrim dourado que não deveria receber esse tipo de sofrimento? Quer dizer que você está disposto a receber alguns, mas outros não? Quer dizer que a sua fé é fundamentada na verdade de que, ou melhor, na mentira, na falácia de que você vai sofrer algumas coisinhas, mas outras não? É bem verdade. Ninguém vai passar essa vida inteira sofrendo todas as coisas, né? Alguns sequer vão morrer. Cristo voltará antes. Mas outros vão sofrer mais do que alguns. E, por consequência, alguns vão sofrer menos do que outros. Mas o ponto é, todo e qualquer sofrimento que vem até nós não podemos olhar para Deus e dizer assim: por que Deus? A menos que esse porquê seja no intuito de: Senhor, o que eu posso aprender com este sofrimento? O que o Senhor quer me ensinar com este sofrimento? Afinal, lá em Hebreus 12, a palavra de Deus vai dizer que Deus é como um pai que disciplina os seus filhos por meio do sofrimento. Assim como um pai castiga o seu filho que é indisciplinado, Deus, que nos ama com muito mais força, com muito mais intensidade e com um amor muito mais puro do que o dos nossos pais, também valerá-se do sofrimento e da disciplina para nos fazer chegar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. A pobreza de espírito é o passo inicial para que nós, como cristãos, reconheçamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Por meio da pobreza de espírito é que nós podemos nos dar o privilégio de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu nada tenho, nada possuo e nada sou. Seja tudo em mim. Quando Paulo diz lá em Gálatas 2, 20 a 24, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aquela frase, esse versículo é um outro jeito de nós dizermos sobre os pobres de espírito. Os pobres de espíritos não vivem. Eles não são, eles não têm. Tudo o que eles possuem é uma vontade, uma fome, uma sede, um desejo insaciável de serem como Jesus. Por isso que esse degrau inicial vai nos levar à última das bem-aventuranças. E veja, a última das bem-aventuranças não é Jesus dizendo que estaremos felizes com ele, mas é Jesus dizendo que sofreremos por causa do seu nome, que seremos humilhados, xingados e até mesmo torturados por causa do nome dele. E por isso somos bem-aventurados. Cara, é tudo errado. Ou melhor, é tudo certo, mas é de cabeça para baixo. A vida cristã, que não é cheia de sofrimento, que não é cheia de autossacrifício, que não é cheia de uma cruz pesada sobre os nossos ombros, mas ao mesmo tempo leve, porque Cristo carrega ela conosco, não é uma vida cristã verdadeira. Jesus diz que para os pobres de espírito, o reino dos céus lhes pertence. Todo aquele que é pobre de espírito tem o reino dos céus por herança. E se eu tenho o reino dos céus por herança, eu nada posso querer. Apocalipse vai dizer que no reino dos céus as ruas são de ouro e existe um mar de vidro, né, como de vidro na sala do trono. E ele vai dando outras características usando de joias e elementos que nós consideramos hoje como raros, como extremamente caros, diamantes, cristais, etc e tal, sabe? Aquilo que nós mais valorizamos hoje na nossa vida, que é o ouro, né, o dinheiro, aquela coisa financeira, lá no reino milenar de Deus será onde nós pisaremos. Nada que tem valor hoje para a nossa vida, quando Cristo voltar, terá o mesmo significado. Tudo irá se inverter, porque Cristo, que é o centro, porque Deus, que é o centro do seu reino, é a coisa de maior valor que temos. Até o sol. A palavra diz que não precisaremos de sol no reino dos céus, porque Jesus, porque Deus, já é o brilho, o resplendor, o seu resplendor já é suficiente para iluminar todas as coisas. Ser pobre de espírito é reconhecer que eu sou um miserável, que eu preciso de um Salvador, e que isso se estende para todas as circunstâncias. No meu trabalho,
eu não preciso requerer promoções no sentido invejoso do termo. É claro, eu posso querer crescer, eu posso ter ambições, sem problema algum. Mas a pobreza de espírito é que se alguém for no meu lugar, que eu simplesmente diga, tudo bem, Senhor, glorificado seja o teu nome. A pobreza de espírito diz respeito a enquanto você está dirigindo e você está percebendo que quando chega naquele cruzamento, todo mundo passa. E você dizer, tudo bem, eu não preciso fazer isso. Eu vou dar o lugar, vou dar a passagem para que outra pessoa vá na minha frente. Eu posso esperar. A pobreza de espírito está relacionada a quando você está com sua esposa, com o seu marido, e você quer muito fazer alguma coisa, mas vocês sempre fazem aquilo. E aí você para e pensa, caramba, eu preciso fazer algo também pelo outro. Então, tudo bem, amor. Hoje nós vamos fazer aquilo que você quer. A pobreza de espírito está ligada a diversos aspectos que um vídeo não daria para poder abarcar todo, mas principalmente a essa consciência de que eu não sou, eu não tenho, eu nada requeiro. Eu só quero Cristo e nada mais. Ele é o meu suficiente Salvador e, portanto, tudo eu tenho se tenho a Cristo.